Bom dia, uma ótima segunda-feira para você que já está acompanhando a nossa programação ao vivo aqui no SCC SBT. Chegamos para mais uma semana com muita informação de cada região do nosso estado. Nesse 15 de junho que já estamos abrindo com imagens ao vivo mostrando Santa Catarina para você. Esfriou na sua região? Olha Joinville como está agora, pontualmente 11 horas da manhã. 15 graus a temperatura na maior cidade do estado catarinense. Tempo fechado, né? Com muitas nuvens, algumas aberturas de sol. Daqui a pouco a gente traz as informações da previsão do tempo para esse início de semana que vamos nos despedindo do outono. A partir da próxima segunda-feira já vamos entrar no inverno catarinense. Do norte vamos agora atravessar o estado para mostrar como está nesse momento Chapecó. Com todo esse nevoeiro, vejam só, a cidade está escondida, né? Embaixo dessa grande nuvem, 11 graus agora a temperatura na maior cidade da região oeste do estado, em Chapecó. O tempo esfriou por lá também. Vamos dar uma olhadinha agora na capital. Em Florianópolis, a gente segue com o tempo também com muitas nuvens. Daqui a pouco a gente atualiza as informações da previsão do tempo, porque também deveremos ter bastante frio até mesmo na faixa litoral do estado catarinense. E você vai ver nessa edição a imagem impressionante do atendimento feito pela equipe do SAER, o helicóptero da Polícia Civil, vocês viram? Onde os pilotos foram com a aeronave para chegar o mais próximo possível de pessoas que estavam precisando do atendimento rápido após se envolver em um grave acidente que aconteceu ontem na Serra do Rio do Rastro. Daqui a pouco te traz a cobertura completa desse caso, atendido pela Segurança Pública de Santa Catarina, envolvendo um veículo Ford Ka, né? O Ford Ka que teve problema mecânico e com isso não há espaço para pouso, né? Por isso que nós vimos a aeronave da Polícia Civil ali em meio ao penhasco. E vocês viram essa outra imagem de um acidente impressionante. Sabe aquelas defensas metálicas, né? Olha só, atravessou o carro. Atravessou completamente o Fiat Palio. Já já a gente traz a informação completa do estado da pessoa que estava dirigindo esse veículo e o que aconteceu para ficar nessa situação. Está vendo? Ó, pegou de frente atrás, ó. O guarda-reio ficou dentro do veículo. Já já mais detalhes sobre essa ocorrência. E você vai ver também nessa edição do nosso SCC Meio-Dia, assalto à mão armada a uma loja de automóveis na maior cidade catarinense. O Luiz Felipe Melo acompanha esse caso e traz o detalhe da informação ao vivo para a gente, Luiz. Deixa eu ver com o Luiz então, vamos ver se o Luiz já está pronto, preparado para trazer o destaque dele desse caso. Uma loja de automóveis que foi alvo de um assalto praticado. Vejam só, as imagens mostram funcionários e clientes dentro do local quando esse criminoso chega. Ô Luiz, dá o seu destaque ao vivo. É isso mesmo, Henrique, um assalto registrado no último final de semana na zona sul da cidade aqui de Joinville. Mais detalhes daqui a pouco aqui no SCC Meio-Dia. E a gente vai falar também de uma ação conjunta que envolveu as forças de segurança pública aqui de Santa Catarina e do Paraná, após um assalto a um empresário que estaria viajando para São Paulo e teve uma grande quantia levada nesse roubo. Essa imagem é da câmera de segurança que mostra o exato momento em que os criminosos se aproximam da vítima. Foi no Rio Grande Oeste e o Felipe Bastos aqui traz o detalhe da informação ao vivo, Bastos. Exatamente, Zanotto, esse empresário estava saindo de casa para viajar quando foi surpreendido por dois assaltantes armados. Eles renderam esse empresário, levaram cerca de R$350 mil em espécie e logo após foram presos na divisa do estado de Santa Catarina com o Paraná. Todos os detalhes de como terminou essa ação eu te conto daqui a pouco no SCC Meio-Dia. E também a gente traz já de início essas belas imagens, mais uma vez, da região serrana, amanhecendo com temperaturas negativas. Em alguns pontos tivemos até 4 graus abaixo de zero na Serra Catarinense. Bom, para ver aquele amanhecer, né? Com os campos assim branquinhos cobertos pela geada, e a previsão a gente já antecipa para você que está acompanhando os primeiros minutos do nosso SCC Meio-Dia, agora 11h05. O frio deve permanecer nessa semana que antecede a data oficial no calendário da chegada de mais um inverno. Fique com a gente, estamos no ar com a edição desta segunda-feira, dia 15 de junho do nosso SCC Meio-Dia.
E daqui a pouquinho também as informações do esporte com o primeiro jogo da seleção brasileira. Antes, a prestação de serviço, a informação ao vivo, o trânsito aqui na capital. O Murilo Mestrini está acompanhando uma obra que acontece em uma importante via bem da região central, a Padre Roma, com alterações no trânsito. E a gente sabe, né, Murilo, que basta qualquer intervenção para já ter aquele trânsito mais complicado, ainda mais numa segunda-feira, início de semana, e você está no local e tem mais detalhes para a gente. Ótima semana, muito bom dia, Mestriner. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia para quem acompanha o SCC Meio Dia. É isso, semana começando com trânsito um pouco lento aqui na capital. A gente está aqui na rua Padre Roma, onde está acontecendo aqui uma obra emergencial de recapeamento asfáltico. A obra, como é na Padre Roma, aqui a rua está em mão única, então as pessoas, os motoristas estão dirigindo aqui em apenas uma via. E aí está causando trânsito não só na Padre Roma, mas também em outras vias que fazem aqui o cruzamento com a Padre Roma. A Padre Roma é uma via importante para conectar aqui principalmente quem chega na ilha, quem atravessa a ponte Pedro Ivo Campos e chega na ilha e vai em direção ao centro. Então está causando bastante trânsito, até a gente estava vindo para cá, a gente já viu ali que na saída da ponte já tinha um trânsito mais lento. Então fica o aviso aí para quem vai transitar aqui na rua Padre Roma, na região central de Florianópolis. É uma rua que faz ligação com a rua Felipe Schmidt, com a Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco também é uma via super importante aqui de Florianópolis. Então fica o aviso aí para quem vai transitar por essas ruas, para ter um pouco mais de calma, sair com um pouco mais de antecedência de casa, para não se surpreender com o trânsito. A obra deve encerrar até o meio-dia. O guarda municipal aqui, Souza, ele me antecipou que já está nos metros finais da obra, então talvez o trânsito seja até liberado um pouquinho antes. Mas a previsão inicial é para meio-dia, a obra está completamente finalizada e a via liberada. Zanotto, volto contigo. O Cris mostra na imagem ao vivo, nós vimos anteriormente, né, onde está o início da fila, esse trânsito lento, porque ela é conexão direta, né? Por exemplo, o motorista que está na Avenida Beira-Mar, que vai pegar a região central, ou quem vem da Gustavo Richard, ali também, né? Da Paulo Fontes, principais vias que nós temos de toda a região ali do Centro-Sul, do Mercado Público, e acessa a Padre Roma, bem próximo já ao terminal rodoviário Rita Maria. Tem aquela subida e esse trecho que nós estamos mostrando já vai lá para Rio Branco. Agora dá uma olhada lá embaixo, ó, o Cris vai mostrar como está a fila, ó. A fila para o motorista que vem justamente da Paulo Fontes ou quem vem da região da Beira-Mar Norte encontra essa lentidão. E como o Murilo acabou de informar, a previsão é que a obra vai estar concluída a partir do meio-dia. Então, nossa equipe permanece no local. Agora, esse sujeito parar com a bicicleta elétrica também nessa faixa aí não é lugar, né, ô rapaz? Não é, né? A faixa é do pedestre, né? A faixa não é da bicicleta, independente se é pedal ou elétrica, né? Já tem esses espaços nas calçadas que esses equipamentos acabam utilizando, né? Olha lá embaixo, olha a fila, hein? Agora o Cris fecha a imagem ao vivo e mostra como está o trânsito. Com isso já causa lentidão também lá embaixo na Paulo Fontes, porque vejam, o sinal abrindo aqui em cima, mas a quantidade, o fluxo intenso de veículos reduzidos a somente uma via, somente uma faixa, né? Porque nós temos ali sentido único, mas com duas pistas. Uma está com recapeamento asfáltico, com isso já causa essa lentidão. Ih, rapaz, tem até uma plataforma lá embaixo parado também, ó. Será que deu acidente? Então, nossa equipe está no local acompanhando tudo e ao longo dessa edição a gente volta ao vivo da Padre Roma, também com a prestação de serviço com o trânsito aqui em Florianópolis. Tem aí, deixa o pessoal pegar lá em cima então, a produção está me informando aqui, a gente vai pegar o aplicativo, né, para mostrar a situação de agora. Olha só essa faixa vermelha que a gente vê no centro da imagem, é justamente a rua que está em obras. E vejam como ao entorno, né, já compromete, já influencia o trânsito na capital, portanto, não aconselhamos nesse momento você pegar a região central, ali da Padre Roma, enquanto continua essa obra de recapeamento asfáltico. E ali o rapaz com a bandeirinha do Brasil já, né? Na torcida pela seleção brasileira. Vamos com mais assuntos de Santa Catarina, porque um dos principais cartões postais de Blumenau está se transformando agora num grande complexo turístico. Estou falando da Praça e da Prainha, que passa agora a iniciativa privada, uma concessão milionária. E o que deve mudar por lá? Vamos ao vivo com o Paulo César, porque ali tem toda a questão histórica, né, PC? Do Vapor Blumenau, essa recuperação que foi feita nessa área, que já abrigou muitos shows nacionais, sabiam?
Ali, por exemplo, tivemos já a apresentação do inesquecível grupo, né, o Mamonas Assassinas, que se apresentou durante uma Oktoberfest, lotou essa prainha. É o palco também, né, das atividades artísticas, culturais, mais do que isso, né, Paulo César, um ponto de encontro para a comunidade contemplar toda essa curva ali da foz do rio Itajaí-Açu. Meu caro Paulo César, uma semana abençoada para ti, muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. Uma semana abençoada e acima do ótimo, Henrique Zanotto, Maria Esther, bom dia a todos. Prainha, 9.000 metros quadrados na curva mais famosa do rio Itajaí-Açu, área central da cidade. Aqui foram investidos investimento público de quase 30 milhões de reais para deixar essa área revitalizada. As obras foram concluídas no ano passado, o equipamento público, esse espaço público valioso, de um valor cultural, histórico imenso. Esse local aqui foi inaugurado em setembro do ano passado, durante as comemorações do aniversário da cidade de Blumenau. Após o investimento público, agora uma concessão, e o equipamento será administrado a partir de agora por uma empresa. É uma concessão de 20 anos. O vencedor da concorrência pública é o grupo empresarial que administra também o restaurante Moinho Europeu. Eles terão 20 anos para administrar, terão a responsabilidade de garantir a segurança e a manutenção do local. E vão pagar por isso a quantia de R$ 1.920.000. E a concessão é por 20 anos, eles vão pagar esse valor aí da concessão ao longo das 2 décadas, que equivale aí a R$ 8.000 por mês. E em contrapartida a esse investimento do grupo empresarial, o restaurante Moinho vai poder explorar essa área aqui. 5 pontos comerciais estão previstos. A prefeitura fala em potencializar esse equipamento turístico, trazendo mais qualidade, mais atrações turísticas e também para garantir mais vida aqui neste que é, sim, um dos principais cartões postais da cidade. A concessão definida, portanto, pelos próximos 20 anos, a prainha será administrada pela iniciativa privada e o espaço vai continuar aberto à população. Henrique Zanotto, abençoado. É você. Muito bem, além de toda essa margem esquerda, que também é uma obra que já acontece há algum tempo, mas a prainha ganha mais espaço, porque antes você ia até a prainha e voltava, não tinha o que fazer, né, Paulo César? Agora com a margem esquerda pode continuar o passeio ali de bicicleta, a pé, com a família. Inclusive a gente está mostrando as imagens justamente da população aproveitando, integrando, né, o Paulo César, fazendo uso do bem público nesse espaço tão valioso que traz toda a história de Blumenau, ali na prainha e também no centro da cidade. O PC daqui a pouco volta com mais informações ao vivo, porque nesta segunda-feira o amanhecer foi daquele jeito, com aquele frio todo. E você já acordou, colocou mais uma cobertinha por cima? Quando despertou hoje pela manhã, já percebeu esse frio na sua cidade, na sua região? Vamos para a Serra Catarinense, com as temperaturas negativas, ver qual o traje que a Shane escolheu hoje. Deixa eu ver qual o casaco que ela vai entrar aqui ao vivo no nosso SCC Meio-Dia para enfrentar esse frio. Ô, Shaina, estava na expectativa, mas já estou vendo que você está com o pescoço bem cobertinho, com o seu cachecol, com o seu casaco e até dispensou o uso das luvas, então não está tão frio assim. Ô, Shaina Marcon, muito bom dia, uma ótima semana. A informação ao vivo da Terra do Gelo, Santa Catarina abaixo de zero, é contigo, Marcon. Bom dia, Zanotto. Bom dia para todos que nos assistem aqui no SCC Meio-Dia. Olha, eu dispensei as luvas agora, tá? Porque nesse momento faz 11 graus aqui em Lages, mas tem um vento gelado, cortante, assim, pessoal. Vocês podem perceber que as pessoas que passam aqui atrás de mim, aqui no calçadão onde a gente está, bem no centro de Lages, o pessoal está bem agasalhado, porque hoje realmente um amanhecer congelante aqui na Serra Catarinense. Então, bem cedinho, eu estava de touca, inclusive, de luva também, porque realmente estava muito frio em Lages.
Lages fez 1 grau, a mínima registrada hoje, agora 11 graus, mas a mínima registrada aqui na Serra Catarinense foi na cidade de São Joaquim, onde a gente traz as imagens feitas aí pelo nosso colega fotojornalista e também caçador de geada, o Michel Lenhag, e por lá os termômetros marcaram menos 4,2 graus, lá no Vale do Caminhos da Neve, lá um lugar onde a temperatura é mais baixa do que na cidade, por conta aí dessas baixadas e por ficar num local muito, muito alto também, né, em São Joaquim. E aí, então, a gente tem essas menores temperaturas registradas por lá, através dessa estação meteorológica do INMET que faz esse monitoramento por lá. Então, foi menos 4,2. Na estação da EPAGRE, né, na estação da EPAGRE, São Joaquim registrou 1 grau negativo na cidade. E aí a gente tem as imagens feitas, então, pelo Michel, da geada que se formou lá no Vale do Caminhos da Neve. Campos inteiros amanheceram cobertos pela geada, por essa espessa camada de gelo. Muitos mulas e cavalos que estavam lá no local pastavam sobre o gramado branco, enquanto os açudes e a água que, né, apresentavam a superfície congelada. Em um dos registros aí mais curiosos da manhã, os animais foram flagrados aí em um beijo gelado, aí os animais, né, lá no meio da geada. E o frio intenso, claro, trouxe os desafios também para os moradores, né? Por conta, então, desse frio intenso, muitos carros também ficaram cobertos de gelo e o pessoal, para sair de manhã, precisa utilizar uma água quentinha para poder descongelar o vidro e poder sair de casa para trabalhar. Aqui em Lages, em toda a região da Serra Catarinense, então, os moradores tiveram que puxar os cobertores mais grossos na madrugada e hoje de manhã puxar os casacos mais pesados também, tirar aí os casacos mais pesados para poder sair de casa e para começar o dia, né? Para fazer as suas atividades normais, as crianças irem para a escola, o pessoal trabalhar, e realmente hoje está frio. Porque o que acontece? A gente sente essa temperatura 11 graus, mas esse vento gelado torna aí a sensação térmica de uma temperatura menor. Então, por isso que a gente sente esse frio. E é um frio mais úmido, né? A gente não tem a presença do sol aparecendo e aí fica realmente muito mais frio. Outras temperaturas também negativas, a gente tem imagens também da cidade de Jurupema, por lá fez menos 3,6 graus, também o registro da EPAGRE Cirã. Em Urubici fez menos 1,4. E São Joaquim também registrou aí temperaturas negativas, como a gente já falou no início aí, que eu falei para vocês. Então, realmente, hoje, a Serra Catarinense amanheceu congelante, abaixo de zero. Para se esquentar, só mesmo um café quentinho, um chimarrão, para a gente poder passar o dia bem, né? E poder se esquentar mesmo. E, claro, bem agasalhados, né? Eu tô com blusa térmica, inclusive, porque realmente a gente ainda não tá na estação do inverno, a gente ainda tá no outono, mas o inverno já tá batendo na porta. Volto com você aí no estúdio, Zanotto. Ô, Shane, também já dá para a gente alertar a população, né, sobre todos os riscos e os perigos que, infelizmente, o frio também traz, além das belas imagens. Por exemplo, com essa previsão novamente de temperaturas abaixo de zero, as estradas congelando, né? Porque é algo que acontece com bastante frequência aqui quando nós temos baixas temperaturas na região serrana, ali Urupema, Urubici, e isso principalmente ali naquele momento de baixa visibilidade à noite, né, Shaina? Até já é frequente a Militar Rodoviária Estadual, que acompanha as SCs ali na região serrana, colocar aquela camada de sal grosso para descongelar a pista. Então, muito cuidado, muita atenção quem for circular pelas rodovias, porque há essa possibilidade, até nas próximas horas, essa madrugada, nessa semana, de novamente a gente se deparar com essa situação de até a estrada congelada, né, Shaina? Isso mesmo, Zanotto. A Polícia Militar Rodoviária sempre faz esse alerta, né, para os motoristas que trafegam pelas rodovias, tanto federais quanto estaduais, principalmente aqui da nossa região, mas principalmente as estaduais, porque lá em Urubici, Bom Jardim da Serra, também na Serra do Rio do Rastro, a Polícia Militar Rodoviária costuma jogar sal lá na descida da serra por conta, então, do congelamento da pista. E a gente já viu em outros invernos, em outros anos aí, muitos acidentes acontecendo que os carros derrapam na pista por conta do gelo. Então, tem que ficar bem atentos, realmente, prestar bastante atenção. Baixa visibilidade também de manhã, às vezes tem uma neblina mais forte, então os motoristas precisam ficar muito atentos com essa questão aí da visibilidade e do gelo na pista, e principalmente porque nos próximos dias tem mais previsão, a meteorologia está indicando mais previsão de frio e baixas temperaturas negativas na nossa região, inclusive com essa formação forte de geada que acaba então congelando as pistas, e os motoristas precisam ficar muito atentos, viu, Zanotto? Obrigado, Shaina. Daqui a pouco ela volta com mais informações direto da Serra Catarinense. Agora, presta atenção nessas imagens, gente, que mostram o momento exato de um crime onde houve a rápida mobilização da segurança pública, não somente aqui do nosso estado, mas até mesmo no Paraná.
a um empresário durante a madrugada que estaria saindo com esse veículo de transportes, com uma grande quantidade de dinheiro, acho que em cédulas de real mesmo, né? Dinheiro vivo, notas, quando foi surpreendido por esses dois que participaram no primeiro momento do assalto, mas é o tipo de crime que não dá para descartar o envolvimento da participação de outras pessoas, de organização criminosa, de quadrilhas. Eu vou ao vivo agora com o Felipe Bastos, que traz mais detalhes para a gente. Nós estamos vendo a imagem, Bastos, do momento em que o empresário é surpreendido. Agora, não dá para imaginar que foi somente uma questão de sorte, né? Eu acho que ali é a tal da fita dada, né, o Bastos, daquela informação privilegiada dos criminosos, quem sabe já acompanhando a rotina da vítima, sabendo o horário, de onde ele estava saindo e principalmente que estava com uma grande quantia em dinheiro. E o desfecho desse caso, a história completa, você vai acompanhar comigo agora com ele. Felipe Bastos, uma ótima semana, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, meu amigo Zanotto, bom dia para todo mundo acompanhando o SC Meio Dia, excelente semana fria, congelada para todos nós, 12 graus, temperatura agora em Chapecó. Zanotto, essa é uma informação extremamente importante porque a própria Polícia Civil, inclusive, já está investigando. Deve ser uma linha de investigação bastante importante se esses suspeitos, né, sabiam o horário em que este empresário iria sair de casa com uma grande quantidade de dinheiro em espécie, cerca de 350 mil reais. Esse assalto, Zanotto, ele foi registrado na madrugada deste domingo no bairro São Cristóvão, aqui em Chapecó. E a gente percebe, inclusive, nas imagens de câmeras de segurança que registraram o exato momento em que o proprietário de um estabelecimento comercial, ele saía de casa para iniciar uma viagem. Segundo a Polícia Militar, a gente está vendo nas imagens também, ele foi surpreendido por pelo menos 2 homens armados que renderam este empresário e fugiram levando uma quantia de aproximadamente 350 reais em espécie. Logo após o crime, as equipes da Polícia Militar então começaram as buscas e a partir da análise dessas imagens e do levantamento de informações, os policiais conseguiram localizar o veículo utilizado pelos criminosos que foi encontrado abandonado no bairro Belvidere, também aqui na cidade de Chapecó. As investigações apontaram ainda a participação de um segundo automóvel, responsável por dar apoio à fuga destes criminosos. As informações, então, foram repassadas para a Polícia Militar do Estado do Paraná, que montou um cerco na BR-476, na região da Lapa. Durante a operação, os policiais abordaram um dos veículos suspeitos em uma praça de pedágio. No carro estavam os 2 homens, ambos do estado de São Paulo. Durante a revista neste automóvel, foi encontrada toda a quantia roubada do empresário, os cerca de 350 mil reais em espécie. Na sequência, um segundo veículo também foi interceptado e um terceiro suspeito acabou sendo conduzido para averiguação. Os envolvidos e os 2 veículos utilizados na ação e o dinheiro recuperado foram encaminhados para a Polícia Civil, que já começa a investigar esse caso e também para dar os procedimentos legais. É importante, né, Zanotto, registrar também a rápida ação, a rápida resposta das forças de segurança, tanto da Polícia Militar aqui do estado de Santa Catarina, como também do estado do Paraná. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil e não está descartado aquela situação que tu mesmo falaste, né, de que esses criminosos, esses suspeitos estariam rondando esta residência deste empresário e também se sabiam ou não do exato horário que ele ia sair de casa com essa grande quantidade de dinheiro em espécie. A gente, claro, vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa investigação por aqui. Zanotto. Obrigado, Bastos, pelas suas primeiras informações. Já está bem adiantado, né? Bem adiantado, dinheiro recuperado, o principal, a vítima sem ferimentos e agora a investigação trabalhando, trocando informações com os policiais lá do estado do Paraná. Agora presta atenção nessa imagem que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse outro caso também de assalto que aconteceu em Santa Catarina, mas dessa vez a uma revendedora, né? Uma loja de automóveis lá na região da Zona Sul de Joinville, onde funcionários e clientes foram surpreendidos por essa ação criminosa. Daqui a pouco, então, o nosso Felipe vem com o caso desse assalto, mas antes nós vamos conversar com o Luiz sobre o que aconteceu na última sexta-feira, também na maior cidade do estado. Gente, pensa o seguinte, uma mulher rendida por um criminoso, obrigada a entrar no carro e começa a fazer as transferências bancárias via Pix.
além desse agressor, uma outra mulher também entra nesse veículo. Nós vamos ao vivo agora com o Luiz, que ele traz mais detalhes para a gente de como que essa mulher conseguiu escapar, porque ela ainda foi vítima, né, Luiz, de até mesmo abuso, violência contra ela, sexual, praticada acho que dentro do carro. O que você tem de detalhes dessa ocorrência para a gente? Muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto. Muito bom dia para ti, para todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia, 11 horas e 25 minutos na maior cidade do estado. Fique conosco. Pois é, caso triste que a gente tem que anunciar dia sim, dia também, de mais um abuso contra uma mulher, dessa vez aqui na cidade de Joinville. De acordo com o relato da vítima, ela foi abordada pelos suspeitos, e a gente tem que falar suspeitos, né, infelizmente, enquanto estava trabalhando, né? Este homem estava armado com uma faca, acabou anunciando o assalto e obrigou a vítima a permanecer no veículo sob ameaça. Em sequência, a mulher acabou entrando no automóvel, passando ambos a circular por diversos bairros da cidade, mantendo a vítima sob domínio dos autores. Durante a ação criminosa, os suspeitos obrigaram a vítima a realizar diversas transferências por Pix, totalizando cerca de R$500, valor que acabou sendo utilizado para a compra de drogas. Ainda segundo o relato, enquanto a comparsa buscava os entorpecentes, o masculino teria cometido a violência sexual contra a mulher. Eles pararam em determinado local e acabaram notando uma presença da polícia em um posto de combustível. A vítima aproveitou o momento para acabar pedindo socorro para a polícia militar. Após isso, começou toda a busca por esses indivíduos e o policial militar, o cabo Wallace, fala com a gente sobre como foi a busca por esses indivíduos. Confira. A guarnição adentrou a viatura e foi tentar fazer a captura do autor. Nesse momento, outras guarnições ali vieram de apoio ao encalço ali do autor, né? Que pulou ali em residências, né? E logo ali na frente, a guarnição conseguiu, com a ajuda das outras guarnições, a conter o autor. Já com o autor contido, a guarnição retornou até a vítima, onde a vítima informou que também tinha uma feminina junto na situação e que ela já estava também contida ali no posto de gasolina por outras guarnições. A Polícia Militar fez um excelente trabalho, acabou prendendo esses dois indivíduos, foram encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Uma história triste que acabou acontecendo aqui na nossa cidade. Eu volto contigo, Henrique. Ok, Luiz, obrigado então pelas suas primeiras informações. Daqui a pouquinho ele volta com outro caso de destaque da segurança pública, de aquele assalto, né? Um assalto que aconteceu a uma loja de automóveis. Agora dá uma olhada aqui, não pode trazer no telão, por gentileza, a imagem que a gente tem de uma apreensão feita pela polícia. Aqui está a quantidade toda de droga que foi localizada pelos policiais. Agora, pega por gentileza para mim aquela outra imagem. Aquela imagem resume bem o que aconteceu nessa ocorrência durante a tarde desse domingo, que envolveu, assim como aquela operação que a gente falava agora de Chapecó, né, a polícia militar catarinense com os policiais lá do estado do Paraná. Aquela que tem a caminhonete. Tem a caminhonete? A gente vai buscar lá em cima. O que acontece? Troca de informações da FICO, que é uma integração envolvendo Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Penal, Polícia Civil, recebeu informações de um veículo que estaria transportando uma grande quantidade de drogas. Então, repassaram essas informações às guarnições mais próximas de Porto União. Aqui está o destino final. O que acontece? Esse sujeito deixou até o chapéu para trás, ó. Tá vendo aqui o chapéu? Ele não para na primeira abordagem que acontece lá em Porto União e segue em alta velocidade, até o momento que ele chegou numa via que não tem mais saída. Vocês conseguem ver aqui na frente o que nós temos, ó? Na frente da caminhonete? É o rio. Ou seja, ele foi com o carro, saiu da rodovia, pegou uma estrada rural, né? Estrada de chão batido, velocidade máxima, até chegar num ponto que ele se deparou com o rio. E se ele volta, a polícia já estava com as viaturas atrás. O que fez o sujeito? Abandonou a carga de 700 quilos de maconha. Deixou a maconha e o chapéu para trás. Não quis levar nem o chapelão na fuga. Foi mato adentro, a polícia então chega até o veículo, confirma a informação que já havia sido antecipada pela inteligência, dessa quantidade toda, 700 quilos de maconha apreendidos,
E agora fica a investigação, né, com a perícia que foi feita pela polícia científica, tentando levantar alguma evidência, alguma prova para descobrir quem era o motorista que deixou a maconha e o chapéu para trás, para fugir no meio do mato, porque ele chegou numa rua, acho que ele nem conhecia a região. Quando ele pegou aquela rua, algo me faz pensar que ele nem conhecia a região, porque ele foi obrigado a parar o veículo, abandonar, quando deu de cara com o rio, né, e não teve mais como continuar a fuga com o veículo e com a droga. E a Polícia Militar Rodoviária também fez uma grande apreensão de cigarros contrabandeados lá em Chapecó, durante um acompanhamento que aconteceu na rodovia. Os policiais desconfiaram de uma caminhonete, essa picape Fiat Strada, que estava bem abaixadinha, né? Bem abaixadinha, que estava transportando uma grande carga em alta velocidade, ali na região do contorno viário do extremo oeste. E o motorista da picape Fiat ignorou a ordem de parada dos policiais, acelerou e seguiu fugindo por cerca de 4 quilômetros, até entrar com o veículo numa plantação de erva mate. Ele ainda tentou escapar a pé pela área de mata, mas não conseguiu. Foi detido. Na caminhonete estavam cerca de 9 mil maços de cigarros que vieram do Paraguai. O motorista, de 34 anos, foi preso em flagrante e levado à Polícia Federal, junto com a mercadoria apreendida. Agora são 11 horas mais 31 minutinhos, 11h31. Vamos com destaque com a participação ao vivo da reportagem, porque nesse dia 15 de junho é dia de dar parabéns para o nosso polo náutico aqui em Santa Catarina. Itajaí está completando 166 anos, com uma programação completa, com diversas atrações para toda a comunidade e até mesmo o show nacional que acontece nessa tarde. Acho que é o Vitor e Léo, né? Vamos ao vivo com o Vinícius Rezende, que traz um pouco mais sobre a programação de aniversário. E quando o aniversário da cidade cai numa segunda-feira, né, Rezende? Aí já emenda o fim de semana e já aproveita. Quais são as atrações que nós temos, então, à disposição da comunidade para os moradores e também quem quiser visitar Itajaí e contemplar essa cidade nesse seu aniversário de 166 anos. Rezende, muito bom dia. Informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, excelente semana para nós aqui em Itajaí. Começou já com feriadinho, a cidade está em festa. 166 anos da cidade do Porto, da cidade dos pescadores, por que não? Da cidade da economia criativa e também dos peixeiros, né? Os peixeiros, Taistolo. Então, Itajaí está em festa e a cidade tem uma programação ainda hoje até o final do dia para comemorar os 166 anos. Mas olha só, não começou hoje, já começou no início do mês com grandes entregas, teve a entrega do Parque Náutico, teve distribuição de bolo, que esse ano foi em fatias, foram levadas também para outros bairros, não só no centro, para a área rural, mas hoje ainda tem festa programada aqui por Itajaí. Olha só, à 13h tem o corte do bolo e a apresentação da Filarmônica de Itajaí. Às 15h, o público pode acompanhar o show com Israel Lucero. E às 17h tem show nacional aqui no Centro Eventos Luiz Henrique da Silveira com a dupla Vitor e Léo. Agora a informação para a população, olha só, o show é gratuito, mas a prefeitura orienta que traga 1 quilo de alimento para ajudar aí as instituições de caridade da cidade. Itajaí está em festa, está friozinho por aqui no litoral norte, 15 graus, mas nada atrapalhou o itajaiense que está nas ruas festejando os 166 anos da cidade, Zanotto. Muito bem, ao fundo ali dá para ver as pessoas circulando, passeando agora nesse fim de manhã, lá em Itajaí, aproveitando o feriado, as famílias. Olha ali essa família passando na faixa de pedestre, ó. Tá ali, ó, o papai, a mamãe, as filhinhas e o nosso polo náutico, né? A força que nós temos no litoral catarinense, nossos portos de Itajaí, de Navegantes, né? Na Imbituba, em São Chico. E Itajaí é o grande destaque, né? Da construção naval, inclusive das fragatas, né? Da Marinha Brasileira, que também continuam sendo fabricadas em Itajaí, que é um dos motivos da visita do presidente, já anunciado no próximo dia 26. Parabéns, Itajaí, pelos seus 166 anos. Daqui a pouco a gente traz o destaque da informação de um atendimento a um acidente, gente, que aconteceu na Serra do Rio do Rastro e não tinha espaço onde pousar a aeronave. E mostra toda a perícia e o preparo, né? Dos nossos pilotos do SAER, a equipe da Polícia Civil, que foi deslocada rapidinho para levar os feridos desse acidente. Acho que tinham 4 pessoas, né? 3 idosos e mais uma criança dentro de um carro que apresentou o problema mecânico. Já a gente traz a informação completa desse acidente que parou a Serra do Rio do Rastro, muito procurada nessa época do ano, ainda mais um domingo, né?
movimento intenso de pessoas descendo, subindo a serra, contemplando toda essa beleza que nós temos e de repente esse grave acidente e a participação do helicóptero do SAER e também o outro acidente impressionante, essa imagem. Atravessou, né? Atravessou o carro por completo, a proteção ali, a defensa metálica, né? E daqui a pouco te traz mais detalhes de como aconteceu esse acidente e também, né, o estado de saúde de quem estava conduzindo esse carro após essa colisão. Nós vamos ao intervalo comercial. Dá para ver o trânsito ao vivo ainda? Dá uma olhadinha como está a movimentação na BR-101 em São José. São 11 horas e 35 minutinhos, estão faltando 25 para o meio-dia. E mandando um grande beijo, um grande abraço para a nossa querida Maria Esther, né? Maria pegou 10 dias de férias, está aproveitando com a família e assistindo os jogos da Copa do Mundo. E hoje tem o Uruguai, hein? Hoje às 7 horas o nosso SCC-SBT transmite a estreia do Uruguai, vai enfrentar a Arábia Saudita. Daqui a pouquinho a Angélica chega também com o esporte. Intervalo, voltamos na sequência. Estamos de volta com a sua grata companhia, começando a semana com muita informação ao vivo de Santa Catarina. E aqui na capital, atualizando o assunto que a gente já abriu essa edição, o trânsito na Padre Roma. A previsão era meio-dia, mas terminou até um pouco antes, né? Foi liberado agora o trânsito, ali a nossa equipe já saiu do local, mas acaba de receber essa confirmação que não há mais retenção, né? Então, o trânsito liberado porque a obra de recapeamento asfáltico já foi concluída na Padre Roma. Vamos com o Mestriner, que estava com esse caso, vai trazer mais detalhes agora desse acidente que mobilizou uma grande força de segurança pública. E o destaque, ô Rezende, que nós vimos nas imagens anteriormente, né? Lá na 390, gente, a Serra do Rastro, é uma rodovia linda, maravilhosa, mas não tem acostamento. E quando acontece um acidente, que chamou atenção nesse caso domingo, um acidente mais grave que necessita da intervenção, a participação da agilidade para levar as vítimas ao hospital de maneira rápida, chama o helicóptero, né? Nós temos os Águias da Polícia Militar, nós temos os Arcanjos do Corpo de Bombeiros e nós temos o SAER que atende principalmente região sul e região do Grande Oeste. E a perícia do piloto é que se destaca numa atuação como essa, ô Mestriner, porque você vai trazer mais detalhes do acidente, mas no local nós não temos o espaço em que a aeronave possa pousar. Então ele faz aquele pouso que a tripulação desembarca, né? Com a aeronave, como nós estamos vendo, em movimento. E o que mais chama a atenção é a dificuldade, a perícia do piloto, porque ao lado ele tem um paredão de pedras, do outro lado ele tem uma ribanceira, além disso tem os postes da iluminação pública, tem as árvores ali também. Então os pilotos, né? Porque aqui em Santa Catarina, até hoje eu não entendo por que o Arcanjo está voando com um piloto só. Eu acho que é um risco desnecessário, tá? Mas é outro debate. Porque nós temos os Águias da Polícia Militar e do SAER, que é piloto e copiloto. E numa situação como essa, os dois têm que trabalhar juntos para evitar um outro acidente e prestar o serviço e levar da maneira mais rápida possível quem está precisando até o hospital. E foi coisa séria, né? Foram ferimentos graves, né, o meu caro Mestriner? A informação ao vivo desse acidente na Serra do Rio do Rastro é contigo. Zanotto, como você adiantou aí, foi um resgate bem complicado mesmo, justamente aí pela geografia do local. É uma área que não tem muito como chegar ao resgate, principalmente quando acontece acidente, que as vias ficam bloqueadas. Então precisou aí do apoio do helicóptero da Polícia Civil para fazer esse resgate. O acidente aconteceu por volta das 10 horas desse domingo, ontem, no quilômetro 35 da Serra do Rio do Rastro, a SC 390. De acordo com informações que a nossa equipe apurou, um dos veículos, um Ford Ka, descia a serra e acabou apresentando falhas no sistema de freio e bateu ali na traseira de uma Pajero. Depois que colidiu, o condutor do Ford Ka acabou perdendo o controle do veículo e bateu contra a mureta de proteção. Ou seja, se não fosse a mureta, poderia até ter caído ali pelo precipício. O motorista, ele ficou bastante ferido, ficou preso às ferragens, precisou ser retirado e além dele, também uma passageira que estava no banco do carona, uma mulher de 62 anos, ambos foram encaminhados ao Hospital São José em Criciúma. Além deles, tinham outras duas passageiras, uma mulher de 58 anos e uma criança de 5 anos, que foram encaminhadas para o Hospital de Lauro Miller. A Serra do Rio do Rastro ficou interrompida por cerca de 2 horas, o trânsito foi liberado ali por volta do meio-dia e as causas exatas do acidente ainda vão ser apuradas
pelas autoridades. Então é isso, acidente bem grave que aconteceu ali na região, contou com o apoio do helicóptero e o resgate foi feito ali depois de 2 horas, a via foi liberada. Volto com você no estúdio, Zanotto. Na perícia, na técnica e no talento, né, dos pilotos do helicóptero da Polícia Civil, né, do Saer From, chegando rapidinho para prestar esse atendimento, mostrando na prática, né, o treinamento que é feito ao longo do ano. Valeu, Mestrini, pelas suas informações. Vamos continuar com outros acidentes desse fim de semana e um dessa manhã também. Hoje nós tivemos um acidente fatal que aconteceu ali no Pórtico de Lages e no fim de semana, gente, aquele cuidado sempre quando chega no trevo, né? Teve um carro que atravessou a frente de uma carreta, infelizmente os ocupantes não resistiram. Nós vamos ao vivo com a Shana, que vai trazer mais detalhes para a gente, atualizando esse acidente que aconteceu nessa segunda-feira e também o outro do fim de semana. Shana Marcon, a informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, viu, Zanotto? Infelizmente, agora de manhã, um acidente grave com morte foi registrado na Avenida Santa Catarina, aqui em Lages, no acesso sul da cidade, bem no entroncamento ali com a BR-116. Um motorista de 53 anos acabou perdendo o controle do veículo e bateu de frente no portal de acesso à cidade, no portal de entrada da cidade de Lages. A gente tem as imagens aí para mostrar para vocês desse grave acidente, essa batida, né, muito violenta contra o portal de entrada da cidade. O impacto foi extremamente forte, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar a retirada da vítima das ferragens, que ficou presa, né? O veículo ficou completamente destruído. A força da colisão chamou a atenção das equipes de resgate, que encontraram a parte frontal do automóvel totalmente deformada, com o motor sendo prensado para dentro da estrutura do carro. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes e até o momento a identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente. Esse foi o acidente registrado agora de manhã, por volta das 9h15 da manhã, então no acesso sul da cidade, na Avenida Santa Catarina, no entroncamento com a BR-116. Já no fim de semana, um outro acidente grave com 2 mortes também foi registrado na BR-116, aqui em Lages também, bem no acesso, no trevo de acesso para a cidade de Capão Alto. E aí, então, esse acidente aconteceu no quilômetro 267 da BR-116, no sentido sul, próximo ao trevo de acesso ao município de Capão Alto. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, as equipes de resgate encontraram, então, um veículo Fiat Argo com placas de Blumenau e que bateu de frente, transversalmente, com uma carreta com placas de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Os 2 ocupantes do automóvel morreram na hora. As vítimas foram identificadas como um casal, um homem de 73 anos que dirigiu o veículo e uma mulher de 72 anos que estava como passageira. Eles eram naturais de Blumenau. O motorista da carreta de 44 anos não ficou ferido, né? Foi encontrado consciente, caminhando ali pela cena do acidente, bastante nervoso, né? No momento em que as equipes chegaram para prestar atendimento às vítimas. Uma terceira pessoa que também estaria no carro teria ficado em estado grave, foi socorrida pelo SAMU, encaminhada para atendimento médico, mas o estado de saúde dela não foi divulgado, né? Não foi atualizado até o momento. E as equipes, então, esse acidente mobilizou todas as equipes de resgate da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU, do Corpo de Bombeiros de Lages e também da concessionária que administra a BR-116 aqui na região. Eles tiveram, né, que desencarcerar, inclusive, as vítimas que estavam presas às ferragens e, após o atendimento, então, a área foi isolada e para a realização da perícia e para liberar o tráfego que ficou aí em meia pista por alguns instantes por conta desse acidente na BR-116. Então, 2 graves acidentes aconteceram, um nessa manhã de segunda-feira e o outro no fim de semana. Infelizmente, 3 mortes registradas nessas colisões aí gravemente. Eu volto com você no estúdio, Zanotto. Obrigado, Shana, pelas suas informações. Agora, dá uma olhada nessa imagem. Também um grave acidente, impressionante, né, como ficou o carro. E o que chama mais atenção é que atravessou, né? Foi lá em Mondaí, durante a madrugada de sábado para domingo, na SC 386, extremo oeste catarinense. O que acontece? A informação que nós temos da Militar Rodoviária Estadual, que atendeu esse acidente, quem estava conduzindo esse carro era uma mulher de 48 anos, que ela perde o controle do veículo, sai da pista, bate numa árvore e depois atravessa, literalmente, o carro todo, o Fiat Palio, vocês viram? Pegou da parte dianteira, foi até o porta-malas do carro, esse equipamento que é a defensa metálica, né? Que ficou atravessado no carro. E quando os militares chegaram no local, avaliaram o seguinte, que ali é cheio de curvas,
que tinha uma neblina densa durante o momento do acidente, mas, de acordo com a Militar Rodoviária Estadual, o veículo estava numa velocidade acima da via. Tanto que, para ocasionar isso que nós estamos vendo, né, não estava a 60 nem 80 por hora. E o Corpo de Bombeiros atendeu essa mulher, a motorista, levou-la para o hospital porque ela estava em estado de choque, mas escapou. Escapou com vida e praticamente ilesa, porque quando a guarnição da Militar Rodoviária Estadual foi até o hospital, recebeu a informação que na avaliação médica ela já tinha recebido alta, né? E ainda, em encontrar essa mulher, ofertaram a ela o popular teste do bafômetro, a condutora teria se negado. Por isso foi autuada pelos militares rodoviários estaduais após escapar desse acidente. Aqui ela estava sozinha, né? Ela estava sozinha no carro. Se tivesse alguém no banco da frente ou no banco de trás, do lado direito do carona, certamente teria ferimentos graves, porque olha só, atravessou, vocês viram? Está aqui na frente, ó, o início da defensa metálica, ó. E ela passa por todo o carro, ó, por toda a extensão. Mas o compartimento aqui da condutora é preservado, estão vendo? Ó? Por isso que ela não teve nenhum ferimento mais grave. Foi acionado aqui o airbag, né, o equipamento de segurança, ali tudo, ó. Então ela escapa ilesa, fica com o dano material, né? Não sabemos se tem seguro ou não, mas é perda total do carro, e escapa desse acidente, portanto, lá em Mondaí, nesse fim de semana. Que caso, hein? Imagina só o susto, né? Você se envolver numa colisão, quando olha, o seu carro está preso, está trancado dentro de uma defensa metálica. Vamos lá com mais informações, trazer um outro caso de um acidente, esse que envolveu um caminhão e mobilizou também as equipes de resgate, mais uma vez lá no Goiôem. Vocês viram? Aquele trecho que tem aquela descida, chega lá embaixo na curva, os motoristas não conseguem realizar a manobra, porque muitas vezes falta freio, e aí, além do freio, o que está faltando, né, meu caro Bastos, já há bastante tempo, já quando a gente fala tempo, a gente fala em anos, é a construção daquela cancha, né, de areia, né, daquela área de escape que funciona tão bem na 376, que é a 101 para quem vem do Paraná, desce Santa Catarina, e o Goiôem está esperando, né, o meu caro Bastos, está esperando porque tem esse bar ali que já cansou de testemunhar diversos acidentes como esse, e fica utilizando esse espaço aí, o condutor, para tentar parar o veículo depois que sai da rodovia. Mas a avaliação que eu faço, meu caro Felipe, que o motorista foi bem, porque ele não tombou no primeiro momento, né? Ele consegue ainda fazer a manobra, vai por um bom trecho, mas aí como é um caminhão pesado, né? Não para, só para a hora que tomba. Ô Bastos, e nada dessa obra acontecer no Goiôem, né, meu velho? Olha, Zanotto, a gente vai começar a sentar e esperar, né? Até que finalmente algo seja feito ali no Goiôem. Já não é o primeiro acidente que a gente mostra no distrito do Goiôem, aqui em Chapecó. Muitos caminhões, inclusive acidentes com mortes registrados por ali, e essa área de escape, né, que já foi muito prometida até agora, ainda nem saiu do papel. Esse último acidente, Zanotto, como a gente está vendo nas imagens agora, ele foi registrado na tarde da última sexta-feira. E tu falou muito bem, esse motorista, ele foi muito bem, que sorte, por sorte, ele saiu ileso desse tombamento aí, desse caminhão. Por motivos que ainda vão ser apurados, o caminhão tombou às margens da pista da SC 480, mobilizando equipes de socorro e também de resgate. Quando os socorristas chegaram ali no local, eles encontraram o motorista fora do veículo já, né? Ele conseguiu sair por meios próprios fora deste veículo. Apesar dos danos registrados no caminhão, o condutor sofreu ferimentos leves. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e passou por uma avaliação detalhada das equipes de emergência. As circunstâncias desse acidente não foram informadas e o caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes. Agora pela manhã, Zanotto, eu entrei em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do estado de Santa Catarina para tentar entender o porquê que essa área de escape ainda não foi construída por ali, já que são muitos acidentes registrados neste trecho, inclusive acidentes com mortes. Por meio de nota, a nossa equipe foi informada que houve o lançamento de um edital para essa área de escape no ano passado, mas a licitação resultou fracassada. Nesse momento, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade está revisando o processo para lançar uma licitação novamente. Aí eu perguntei, né, para lançar essa nova licitação,
prazos, né, para que esse lançamento seja feito, e a nossa equipe foi informada de que não há um prazo oficial. Ou seja, a gente vai seguir esperando, seguir aguardando e torcendo para que novos acidentes não ocorram neste trecho considerado crítico ali da SC 480 na ponte do Goiôem, aqui em Chapecó, que é o Rio Uruguai, né, divisa do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Seguimos acompanhando por aqui, Zanotto. Qualquer novidade a gente volta na nossa programação. Devolvo para você, meu amigo. E por poucos metros ele não vai parar dentro da água, né? Eu não sei se é um açude, um lago que tem ali, mas na imagem mostra muito bem. Depois ele fazer toda a travessia, né? Sair da pista e tentar segurar o máximo que pode a condução e para evitar o tombamento do caminhão, a hora que ele cai nesse barranco, o veículo ganha ainda mais velocidade. E olha, eu arrisco dizer que é o seguinte, Bastos, que sorte que tombou. Porque me dá a impressão que se ele não tomba o veículo quando ele desce o barranco, ele ia parar dentro do açude. Não sei se você conhece ali, se é profundo ou não, mas é algo que seria mais difícil, né? Para retirar o condutor do veículo num acidente como esse, né, ô Bastos? Exatamente isso, Zanotto. Ali é o Rio Uruguai, né? Ou seja, ele é bem profundo, né? Geralmente no verão, na alta temporada, o pessoal vai para ali para tomar chimarrão, para fazer churrasco, até entram ali na água. Não é o recomendado, porque não é uma área, né, própria para banho, mas é o Rio Uruguai, Zanotto. Então, tu imagina as consequências desse acidente se esse caminhão chega a cair dentro do rio, né? Ou seja, seria uma tragédia muito grande para esse caminhoneiro. E olha, ele dá para gente dizer que ele nasceu de novo, né? Porque ele saiu apenas com ferimentos leves. É claro que teve a perda do veículo ali, mas por sorte ele teve apenas pequenos ferimentos ali. Poderia ter sido muito mais sério, muito mais triste esse acidente, né? Agora fica aquela pergunta, né, Zanotto? Quantos mais acidentes vão acontecer ali no Goiôem? E até o momento essa área de escape, ela é um sonho até o momento, principalmente para os motoristas. Zanotto. Obrigado. O que é a imagem ao vivo? Tens agora? Vamos ver então. A produção também informando aqui, o Bastos, a gente tem a imagem ao vivo do Goiôem para mostrar, né, que não é um trecho, gente, de um movimento tão intenso, certo? Observem agora, estão faltando 7 minutinhos para o meio-dia e é tranquilidade, somente alguns veículos subindo, não tem nem veículo descendo nesse momento. Mas não é isso o principal, não precisa ter muito fluxo. Porque dos poucos veículos que passam, que nós temos uma frequência. Eu tenho certeza que você que está assistindo agora no SCC Meio-Dia, não é a primeira vez que vê imagens como o acidente que aconteceu na última sexta-feira. Então é por isso que necessita de uma agilidade para construir logo essa área de escape. Vamos agora para o sul do estado, falar de mudança importante no transporte público em Tubarão, na Cidade Azul. Tem uma nova empresa que assume agora as linhas de ônibus, que deve facilitar a transição do serviço dos passageiros nessa contagem agora dos próximos 10 dias, com tarifa custando quanto? Nada. Nos primeiros dias pode vir, não paga nada o transporte coletivo em Tubarão. É isso, minha querida Emanuela Justino. Um ótimo início de semana, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, é isso que eu entendi, nos primeiros dias, para o pessoal acostumar, usa o transporte coletivo e não paga em Tubarão? Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste. Exatamente, até o dia 22, então até a próxima segunda-feira, em Tubarão, não tem tarifa, justamente para o pessoal poder se adaptar, né, essa nova empresa. A nova empresa assumiu no último sábado, dia 13, que é a New Hope, que agora tem esse contrato de 1 ano com a Prefeitura de Tubarão. Como a gente falou há algumas semanas aqui, a empresa antiga, que era o consórcio Cidade Azul, que estava desde 2019, teve esse contrato rescindido, inclusive por decisão judicial em Tubarão, e aí ficava aquela dúvida, como é que ia ficar, como é que vai ficar o transporte coletivo? Mas Tubarão, então, contratou, né, em caráter emergencial, ou seja, essa empresa vai ficar por 1 ano, até que eles façam uma nova licitação, e aí uma empresa vai assumir. Então, durante esse período, vai ser essa nova empresa, e durante essa semana não tem tarifa nenhuma. As linhas, os horários de ônibus continuam normalmente, então não teve nenhum tipo de alteração. É importante a gente falar aqui que, posteriormente, pode ser que algumas linhas, horários, sejam alterados, mas aí vai ser anunciado previamente, né? A Prefeitura vai anunciar se tiver alguma mudança no horário e eles vão fazer uma pesquisa também com os próprios moradores. Mas é uma informação importante que a gente traz aqui. Então, durante essa semana, ônibus de graça em Tubarão, até o dia 22, até a próxima segunda-feira. Quem tem aquele cartão do transporte coletivo, como é que vai funcionar? Precisa fazer o recadastramento, precisa atualizar. Então, a pessoa tem que ir até o Facilita Tubarão, que tem o atendimento, tem que ir presencialmente, tá? Não pode ser por ligação, por internet, é ali na região central, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Quem tiver o crédito no cartão,
que carregou, por exemplo, de um ano para cá, menos de um ano, ele vai ser automaticamente carregado no cartão novo, mas precisa fazer esse cadastro. Então, essa semana é tudo de graça justamente para o pessoal poder ir lá, para pegar essas informações, para atualizar o cadastro, para não ter problemas, né? Então, quem tem o crédito no cartão vai poder, depois vai passar para o cartão novo, mas precisa fazer esse recadastramento no município de Tubarão. E no mais, continua tudo normal. Essa frota de ônibus, segundo a prefeitura falou, é mais nova do que a frota anterior e também todos os ônibus têm Wi-Fi, que a gente sabe que hoje é bem importante, né? Muita gente já vai para o trabalho, vai para a escola, vai resolvendo as coisas, precisa de internet, então acaba sendo um ponto positivo aí dessa troca. Então essa semana é de graça e aí fica também uma semana aí para o pessoal poder se organizar, quem tem o crédito no cartão, quem precisa atualizar, vai lá no Facilita para não ter dor de cabeça quando realmente começarem as cobranças aí do transporte coletivo de Tubarão. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Emanuela, pelas suas primeiras informações, atualizando então a mudança na empresa que presta o serviço de transporte coletivo em Tubarão. Traz a imagem, o destaque da informação ao vivo na sequência, o que aconteceu dentro de uma loja, uma revenda de veículos automóveis, quando os criminosos chegam no local e surpreendem os funcionários e clientes, né? Porque vejam só, olha a quantidade de pessoas que estavam no local, quando vem esse homem armado e sem pudor nenhum, né? Ele está só com boné, não está usando máscaras, nada, com arma em punho. E essas imagens ganham a internet, a divulgação. E agora nós vamos ao vivo com o Luiz Felipe Melo, que atualiza para a gente o que a polícia descobriu, né? Se a polícia já tem algum suspeito, que ação foi essa? A informação ao vivo é contigo, Luiz. É comigo, meu querido Henrique, pois esse caso aconteceu no início do final de semana, na sexta-feira, também na Zona Sul, né? Noticiamos agora esse caso de estupro na Zona Sul, e a Zona Sul de Joinville mais uma vez palco, dessa vez desse roubo que acabou acontecendo na Paulo Schroeder, nessa concessionária no bairro Petrópolis, tá? Durante a ação, meu querido Henrique, os criminosos, um dos autores apontou uma arma de fogo para a cabeça de uma das vítimas e subtraiu uma pulseira de ouro. Em seguida, os suspeitos fugiram sem levar outros objetos. 2 homens armados apenas levaram uma pulseira de ouro dessa concessionária de automóveis no bairro Petrópolis, aqui em Joinville. Conforme apurado pela Polícia Militar, os autores estavam armados com um revólver e uma pistola, ambos na cor preta, e usavam balaclava. Um terceiro envolvido aguardava os criminosos em um veículo que estava estacionado nas proximidades da concessionária. Segundo informações da Polícia Militar, até o momento não tem informações desses 2 cidadãos, desses 3 indivíduos. Se você tiver, 190 para ajudar a colocar esses cidadãos na cadeia. Volto contigo, Henrique. Obrigado, Luiz, pelas suas informações e também o Disque Denúncia, né? 181, o Disque Denúncia da Polícia Civil. Você não precisa passar a sua identificação, somente a informação que será investigada. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia, de olho no que acontece em Santa Catarina e junto com o Pista Limpa, informação, a prestação de serviço. Atenção, acidente agora sentido ao norte da ilha de Santa Catarina. É na SC 401, passando ali a região do popular Morro das Madeireiras, né? Um pouco antes de chegar para quem vai ali a região do Monte Verde, ali Saco Grande. Vejam que esse utilitário, né? O pequeno caminhão tombou. Não há mais detalhes ainda de feridos. Pela imagem, a gente acredita que o motorista deve ter saído ileso. A informação chega agora do Pista Limpa, a gente já traz na tela do SCC Meio-Dia. Você que está indo ao norte da ilha, se estiver na fila nesse momento, o motivo é o atendimento que já está sendo prestado pela equipe da Militar Rodoviária Estadual. Olha só, em uma noite de muita tensão, tiros disparados na comunidade, também aqui em Florianópolis, no norte da ilha. Foi uma noite tensa, as guarnições passando pela região. A informação que o homem estava armado, que teria reagido a uma abordagem policial, realizou disparos, os policiais também. Vamos ao vivo com a participação do Murilo, que atualizou com o pessoal da PM, para saber o que aconteceu, né? Esses disparos e a comunidade preocupada, com um tiro para tudo quanto é lado. Ô, meu caro Murilo Striner, teve até barricada de fogo, é isso? A informação ao vivo é contigo. Isso mesmo, Zanotto. Essa ação da polícia aí acabou gerando medo e protesto nos moradores da comunidade Vila União, no bairro Vargem do Bom Jesus, aqui no norte da ilha, em Florianópolis. De acordo com a Polícia Militar avistou aí um homem armado com uma submetralhadora e aí o homem, assim que viu os policiais, acabou fugindo.
Na fuga, o homem armado entrou numa região de mata e, segundo o relato dos PMs, atirou contra a guarnição, que acabou revidando. O procurado fugiu e não foi localizado. Em protesto, os moradores atearam fogo em pontos da via principal do bairro. De acordo com os moradores, o protesto foi pelo medo que crianças e a população sejam feridos por engano com esses tiros. O presidente da Associação dos Moradores da Vila União, Thiago Melegari, mandou um vídeo sobre o protesto pra gente. Vamos ver, por favor. Sou o Thiago Melegari, presidente da Associação dos Moradores da comunidade Vila União. Referente a esse fogo que está acontecendo aqui na comunidade, é referente a várias viaturas entrando em alta velocidade, dando tiro dentro da comunidade. Não respeita as crianças, não respeita as famílias. Se tiver que fazer abordagem, faz a abordagem, entra na velocidade normal. Eles estão entrando em alta velocidade, trazendo risco para a comunidade. Vocês têm que colocar em consciência na cabeça de vocês que tem criança, tem idosos, tem mães gestantes, tem mães com bebês no colo. Então vocês têm que respeitar isso daqui. Isso daqui é uma comunidade, isso daqui não é um lugar de baderna, de bagunça. Se vocês querem fazer a operação de vocês, façam a operação de vocês. Ninguém é contra a operação de vocês. A gente sabe que o outro lado escolheu esse lado porque eles quiseram. Mas assim, eu peço respeito pela Polícia Militar de Santa Catarina e a Polícia Militar de Florianópolis. Em nota, a Polícia Militar disse que durante a intervenção, os policiais foram hostilizados e alvos de arremesso de pedras por parte dos envolvidos. Para restabelecer a ordem e garantir a segurança das equipes e da comunidade, foi necessário o uso de equipamentos não letais para a dispersão dos indivíduos. Após a liberação da via e o controle da situação, o policiamento permaneceu reforçado na região. Então, aí uma noite um pouco tensa na comunidade Vila União, no norte da ilha, em Florianópolis. Esses são os posicionamentos tanto dos moradores quanto da polícia. Volto contigo no estúdio, Zanotto. Obrigado, Mestriner, atualizando a informação do que aconteceu nessa noite de domingo aqui na capital. Vamos lá para o nosso portal SC10, sempre atualizando as informações para você, o caso de segurança pública também, que veio de algo que a polícia vai investigar ainda, mas pelo que entendi era uma confusão com algumas pessoas, uma outra se mete nessa confusão e tira a vida de um homem com golpes de faca, né, Sofia? Um ótimo início de semana, muito bom dia. Bom dia, Zanotto, bom dia para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Olha, um caso que chama atenção, né? Um homem que foi morto a facadas por tentar separar uma briga no município de Água Doce, no meio-oeste. O caso aconteceu nesse fim de semana e foi no meio da tarde. Segundo a polícia, a vítima é um homem de 36 anos. Ele chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no local. E, de acordo com as informações preliminares, ele teria tentado intervir em uma briga entre mulheres, mas foi agredido por golpes de faca por um homem que estava no local. Esse agressor fugiu depois. As investigações agora continuam, porque realmente chama a atenção, duas mulheres brigando, ele foi tentar separar e acabou sendo atingido por uma facada de um outro homem que estava nesse local, caso do meio-oeste desse fim de semana, então, Zanotto. A polícia, então, lá levantando essas informações, né? A princípio seria algo passional, né? Seria a ex-companheira dele que teria chegado no local e encontrou ele com o atual. Aí as duas começam a brigar, como você disse, e agora a dúvida fica, e esse sujeito que partiu para cima? Será que ele acreditou que o homem estaria agredindo a mulher? Isso tudo vai ser levantado agora, assim que ele for localizado pela investigação. Mais detalhes, você acessa o portal SC10, lá em Água Doce, região ali do Vale do Rio do Peixe. Vamos atualizar a informação agora, acaba de chegar aqui do Pista Limpa. Você que estava acompanhando o nosso SC Meio-Dia, te mostrava um tombamento, né? De um utilitário ali no caminhãozinho na 401, descendo a região ali do Cemitério da Paz. E agora, nesse momento, como a gente vê, o guincho já foi acionado, a Militar Rodoviária Estadual parou o trânsito na 401 para retirar o veículo. Então, permanece essa lentidão até a conclusão desse serviço necessário, né? Retirar o carro envolvido nesse tombamento. E aí, na sua cidade, sentiu que o frio chegou? Vamos atualizar as informações agora da previsão do tempo. É uma nova massa de ar frio que chegou no nosso estado, despencando as temperaturas. Uma segunda-feira que amanheceu gelada, com geada e com mínimas negativas. Agora há pouco a Shane atualizava para a gente, nas áreas mais altas da Serra Catarinense, Planalto Sul, nós tivemos temperaturas de 2, 3 até 4 graus abaixo de zero. E ao longo do dia, o sol volta a aparecer do oeste ao sul do estado.
Mas para quem está na região do litoral norte catarinense, passando aqui a nossa Costa Verde Mar, Costa Esmeralda, quem está mais ali próximo de Joinville, há uma chance até mesmo de uma chuva isolada. Então preparem os casacos porque as máximas não passam dos 18 graus. Vejam só, uma segunda-feira, início de semana bem gelado aqui no nosso estado. E para amanhã, terça-feira, o frio continua, mas o tempo segue firme, com o sol aparecendo aqui em Santa Catarina. Então é aquele amanhecer gelado, né? Porque nós estamos ainda com a influência dessa massa de ar frio, mas o sol aparecendo em praticamente todas as regiões, embora permaneça a situação do norte do estado, onde deve amanhecer com um pouco mais de nuvens. E no início da madrugada de manhã, os termômetros com as temperaturas novamente devemos ter abaixo de zero, aquela formação de geada nos pontos mais altos da Serra Catarinense e também dos Planaltos. Vejam que aqui na capital não passa muito, 16, 12 graus a temperatura. Criciúma, a mínima pode registrar até 6 graus. Na região serrana, 4 em Lages, pode ser até menos, vamos ver como vai ser agora. E também lá para o Grande Oeste, 18 graus a temperatura, mínima de 5. Blumenau é que esquenta um pouquinho, chega a 19 a máxima prevista para essa terça-feira. A temperatura mínima em Blumenau deve ficar na casa dos 10 graus, assim como na região norte em Joinville. E por falar em Blumenau, lá em Blumenau agora é tutti buona gente. Não é outubro. No meio do ano acontece a Festa Itália, o grande evento da cultura italiana, celebrando as tradições. E como a seleção azzurra, a Itália, vai mal há bastante tempo e nem está participando da Copa do Mundo, o Paulo César fez uma reportagem, porque tem muitos italianos ali de Blumenau, Rio dos Cedros, Rodeio, daquela região, que vão para a Festa Itália e agora acompanham o jogo da seleção brasileira num telão instalado dentro da Vila Germânica para quem for à Festa Itália acompanhar aqui no nosso SBT os jogos da seleção brasileira. E os italianos esse ano têm um motivo a mais para torcer também para a nossa seleção, porque essa união, né, que é o futebol canarinho, comandado por Carlo Ancelotti. Dali. Ah, os prazeres de uma mesa italiana. Quando o assunto é comida, a Itália das massas, da polenta e do risoto possui uma tradição incomparável e deliciosa. A cozinha italiana é a melhor cozinha do mundo, principalmente quando ela é bem feita e feita com amor. E quando os descendentes italianos se reúnem para celebrar a vida e a música, eles são imbatíveis na alegria, na intensidade e na emoção. Está no sangue isso já, está dos italianos. Esse grupo aqui é fácil porque já tem uma identidade, eu traduzi uma identidade para eles, então a gente se entende. E esse é o ponto alto do italiano, assim, na verdade, né? Enfim, essa alegria, essa música, principalmente a música que te injeta e faz você... Isso é uma terapia. O grupo que canta com alma e paixão é o Fratelli del Circolo, uma das principais atrações da Festa Itália, evento que celebra a cultura italiana. Mas quando o assunto é futebol, eles admitem que as alegrias ficaram em um passado cada vez mais distante. E a crise tomou conta do futebol italiano. É uma tristeza para nós que somos oriundos dos italianos, né? C'è un sentimento che la stella italiana brilherà qualche giorno. A Itália está fora da terceira Copa seguida. Já são 12 anos sem disputar a competição mais importante do futebol. Sem a Azzurra, tetracampeã mundial no torneio, a comunidade italiana em Blumenau já escolheu para quem vai torcer. E por uma razão muito especial. Para um dos integrantes do grupo, tataraneto de imigrantes italianos, o Brasil será a Itália na Copa. Nós temos um italiano na direção da nossa esquadra, que tem estrelas brilhantes e esperamos que nessa Copa elas formem a constelação brasileira e brilhe o tempo todo. A organização da Festa Itália distribuiu máscaras do técnico Carlo Ancelotti durante a estreia da seleção brasileira. E os visitantes assistirão ao jogo em um telão gigante, instalado na festa. Nós somos brasileiros, né? Então a gente torce para o Brasil
E sabemos que hoje temos o Ancelotti, que é o técnico da seleção brasileira. Brilhou muito no futebol italiano e esperamos que agora também ele venha a brilhar dentro da seleção brasileira. No fim, a seleção de Ancelotti ficou devendo. E quem brilhou e deu espetáculo mesmo foram aqueles que estão fora da Copa. La Nostra Itália, Azzurra que está fora da Copa do Mundo, mas a Festa Itália continua no calendário lá em Blumenau. Tem música italiana? Solta aí, minha cara Wire, então, a animação da Festa Itália, todos convidados a participar da festa que traz a tradição das famílias italianas lá do Vale do Itajaí, com muita comida boa, com animação. E sexta-feira agora tem o jogo da seleção do Carlo Ancelotti, a nossa seleção brasileira, lá no telão, passando o nosso SSSBT, na voz do Galvão Bueno. Você também é convidado a ir à Vila Germânica, participar da Festa Itália e ver a seleção brasileira. Que mistura boa, né? Que mistura boa! E aproveitar a gastronomia italiana. Eu quero ver se passo lá porque eu sou amante do X-polenta. Já comeram X-polenta? Polenta brestolada com tomate, orégano e salame, queijo. Mamma mia! Vamos lá com mais informações, porque agora a gente fala da Semana do Imigrante em Chapecó, começando nesta segunda-feira. Programação que celebra a diversidade cultural e destaca a importância dos estrangeiros para o desenvolvimento do município. E quem está lá com a gente é o Bastos, que traz mais informações, viu, Bastos? Estamos falando aqui da Festa Itália, essa mistura toda, e você fala agora da Semana do Imigrante em Chapecó, porque a informação ao vivo é contigo, ragazzo. Exatamente isso, Zanotto. 41ª edição da Semana do Imigrante aqui em Chapecó, que começou com uma programação toda especial, que é para causar, né, aquela integração entre todo esse povo, todos esses estrangeiros que vêm aqui para a cidade em busca de oportunidades profissionais e até mesmo para morar com a família, não é? Nós temos imagens agora para ver, porque teve um torneio na UNO Chapecó que reuniu toda essa galera, viu? Competições em várias modalidades diferentes, representantes desses países que escolheram aqui a cidade de Chapecó. Hoje, Zanotto, Chapecó tem mais de 26 mil imigrantes e essa semana tem uma programação toda especial. Estão previstas atividades culturais, apresentações artísticas, ações de integração e debates sobre os desafios e as contribuições das comunidades estrangeiras para o desenvolvimento econômico e social, não só de Chapecó, como também da região. E aqui em Chapecó, Zanotto, nós temos a Pastoral do Imigrante, que este ano, inclusive, completa 10 anos. Conversamos agora há pouco com o coordenador da Pastoral, o Elias Beck, e ele vai contar mais detalhes para a gente sobre os serviços que são oferecidos aqui na Pastoral quando os imigrantes vêm para Chapecó, eles que dão todo o encaminhamento necessário. A gente vai acompanhar a partir de agora. Entre os trabalhos que fazemos aqui, damos destaque à questão da documentação. O pessoal precisa para trabalhar formalmente na cidade. Questão do idioma também, temos aulas de português, parcerias com várias universidades. Esse trabalho não é único nosso, quer dizer, a gente conseguiu nesses 10 anos várias parcerias e essas parcerias possibilitaram também o nosso trabalho seja ampliado, que seja ampliado a cada ano, ele é ampliado. O número de pessoas, colaboradores também foi crescendo ao longo desse tempo. Além disso, também temos algumas ajudas que a gente consegue para esses migrantes que chegam até aqui, de roupa, de alimentação, orientação, também encaminhar para setores jurídicos e outros encaminhamentos também. E a gente conversou também, né, agora pela manhã, já que Chapecó tem mais de 26 mil imigrantes, é a principal cidade do estado de Santa Catarina, que concentra um grande número desses estrangeiros, com a pesquisadora de imigrações, a Vanessa Luz, porque ela falou que não só Chapecó, mas tem outras cidades do estado que também recebem esses imigrantes. Chapecó, uma grande parcela deles, mas também tem outros municípios. E a Vanessa conversou com a gente e a gente acompanha a partir de agora. Também temos outras cidades de destaque, como Joinville e Florianópolis, que também tem um alto número de imigrantes. Hoje, Santa Catarina conta aí com 153 mil imigrantes e Chapecó com 26 mil imigrantes.
de diversas nacionalidades, 81 nacionalidades, então bem diverso, majoritariamente venezuelanos aí. Na questão de gênero, eles é bem equilibrado, homens e mulheres aí em mesmo número, e na questão da idade são principalmente pessoas jovens em idade produtiva que são atraídos para o nosso estado, principalmente pela questão da empregabilidade, né? São haitianos, são venezuelanos, muita gente vindo para cá em busca, né, Zanotto, de melhores oportunidades na vida, oportunidades profissionais também. E a semana que termina na próxima sexta-feira com uma missa toda especial para esse povo que escolheu o país, Santa Catarina, e escolheu Chapecó para reconstruir, para construir uma família. Todos são muito bem-vindos aqui no nosso estado, Zanotto. Devolvo para você aí no estúdio. Com certeza. Muito obrigado, Bastos, pelas suas informações e o que ele falou, né? Essa é a palavra, oportunidade. E agora quem está chegando com a gente para trazer sempre a sua análise, seu comentário político, o Piara, de uma informação que ele já antecipou há algumas semanas, confirmada num grande evento nesse fim de semana em Jaraguá do Sul, né, o Piara? Bom dia. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todo mundo em casa. Então, é o novo player no jogo político de Santa Catarina, a turma Aliança PSD, MDB, União Brasil e também Progressistas fecha a sua chapa com Antídio Lunelli, deputado estadual, fazendo um evento em Jaraguá do Sul, sua base. Ele foi prefeito 2 vezes, é lá que estão as empresas dele, e ele se lançando como pré-candidato a senador para fazer tabelinha com o Espiridião Amin. E ele fez, no discurso dele, lá no evento, ele fez referência ao Espiridião Amin e também ao João Rodrigues, o candidato, pré-candidato a governador desse grupo que vai tentar ser o principal adversário do governador Jorginho Melo. Botei aí, MDB do João Rodrigues. Olha aí o trechinho da fala do Antídio Lunelli. Se vocês querem um senador que vai trabalhar diuturnamente, juntamente com a experiência do senador Espiridião Amin, para representar Santa Catarina, juntamente aqui com João Rodrigues, esse cabra aqui que é fera. A gente se dá bem porque nós temos um estilo muito parecido, tanto de trabalho, no dinamismo e até no peso, tá? Nós dois somos bom de garfo. Então, pessoal, nós compomos essa chapa juntamente com o Calinho Chiudini e é a nossa oportunidade! Então, a chapa, o Chiudini deve ser o vice, é o presidente estadual do MDB, deputado federal. E quem também falou no evento foi o Espiridião Amin. E o Espiridião Amin mandando um recado lá para o governador, de que ali a aliança foi feita sem convênio, sem nada, e que Santa Catarina não foi construída do dia para a noite. Olha um trechinho aí da fala do Espiridião Amin. Esta aliança que diziam que era impossível. Vocês lembram? Era impossível fazer essa aliança. Não ia dar certo. E ela foi construída sem nada por baixo do pano, sem nenhum jogo escondido, sem nenhum convênio e sem nenhum emprego ou cargo público. Ela foi construída para dar a Santa Catarina o ideal de continuar a ser melhor. Quem chega, como o nosso Estado chegou a esse patamar de qualidade, que gera até inveja pelo Brasil agora, não chegou ontem. Pois então, esse é o recado do Espiridião Amin. A disputa está encorpando. Enquanto isso, o governador Jorginho Melo fez um roteiro bem grande pelo extremo oeste. Ele esteve em São Lourenço do Oeste, esteve em Abelardo Luz, mas o que me chamou a atenção foi em Quilombo. O prefeito de Quilombo é do MDB, o governador estava anunciando repasse de recursos e obras lá, em torno de 20 milhões em várias áreas, e o prefeito o Jackson Castelli, do MDB, lá de Quilombo, foi o que organizou aquele evento com prefeitos do estado inteiro do MDB em apoio ao governador Jorginho Melo, a reeleição do governador Jorginho Melo, e ele falou no mesmo tom. Eu trouxe um trechinho de vocês aqui do discurso dele. O seu compromisso, a sua responsabilidade com os recursos públicos nos faz sentir orgulhoso dele apoiar. Por isso, Jorginho, pode ter certeza, aqui o senhor tem um companheiro, independente de partido político. Quem constrói são as pessoas e nós queremos construir junto com o senhor um estado melhor. E como o Espiridião Amin deu uma farpinha ali de que a aliança foi construída sem convênios, eu trouxe uma fala do governador Jorginho Melo nesse discurso, em que ele fala da relação dele com os prefeitos, dizendo que é uma relação institucional e municipalista. Os prefeitos de Santa Catarina, os 295, nunca foram tão bem atendidos como no nosso governo. Porque eu quero que os municípios vão bem,
Eu quero que eles consigam fazer aquilo que eles tiveram um compromisso com as pessoas. E se o município for bem, o estado vai bem. É por isso que o nosso estado de Santa Catarina é o melhor estado do Brasil. Bom, a gente pode ver que na campanha eleitoral não vai ter ninguém dizendo que Santa Catarina não é o melhor estado do Brasil, pelo menos em diversos critérios. Mas muita gente vai tentar a paternidade dessa questão. E o João Rodrigues tem o apoio de diversos ex-governadores, né? Esperidião Amin, Raimundo Colombo, Carlos Moisés, Jorge Bornhausen, o Leonel Pavan. Então, é o comboio dos ex-governadores apoiando João Rodrigues e o ex-governador trazendo o seu papel nessa história. A gente também tem movimentos do Gelson Merizio, pré-candidato da esquerda, do PSB, que tem o apoio do Partido dos Trabalhadores, mas por enquanto está mais discreto. Vou continuar acompanhando aqui, Zanotto, para vocês. E de olho lá em cima também, né? Esperando fechar as chapas dos candidatos e os vices, respectivamente, à presidência da República. A gente continua de olho, inclusive, naquela questão da Júlia Zanatta, deputada federal aqui de Santa Catarina, poder ser vice de Flávio Bolsonaro. Está esquentando. Muito bem, Piara, obrigado sempre pela sua análise. Nós vamos ao intervalo comercial e, na sequência, a gente traz o que está acontecendo com uma morte de diversos pinguins encontrados nesse último fim de semana em uma praia aqui da capital. Daqui a pouco o detalhe para você na informação completa. Agora estão faltando 13 minutinhos para 1h e voltamos na sequência com o nosso SCC Meio-Dia. Antes, vamos dar uma olhada como está o movimento nas pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Não há nenhuma retenção, assim como na Via Expressa BR-282, o trânsito é normal para o horário. Estamos de volta no SCC Meio-Dia com a sua companhia. Olha o que aconteceu num único dia, uma praia aqui de Florianópolis, mais de 60 pinguins mortos encontrados agora. Esse dado aí que a gente recebeu, né, do projeto de monitoramento da Associação R3 Animal, acende uma preocupação que frequenta o nosso litoral. O que será que aconteceu, hein? Vamos ao vivo com o Murilo Mestriner para ver o que ele tem mais de informações para saber se é algo da natureza realmente ou teve outra situação para essa quantidade toda de pinguins mortos. Meu caro Mestriner, a informação ao vivo é contigo. 19 de maio, que foi quando começou a temporada dos pinguins aqui na capital catarinense, 315 pinguins de Magalhães, da espécie pinguim de Magalhães, foram encontrados mortos nas praias aqui de Florianópolis. Mas apesar desse número impressionar, e como você disse aí, 69 foram encontrados em um único dia, o montante de 315 é normal, de acordo com a R3 Animal, que é a associação que faz o recolhimento desses pinguins mortos aqui em Florianópolis. O que acontece? Muitos animais, eles partem principalmente da Patagônia Argentina em busca de alimentos em alto mar. E aí os animais mais jovens e inexperientes chegam às nossas praias já debilitados e acabam morrendo aqui no litoral de Florianópolis. A R3, além de fazer o resgate dos animais mortos, também faz o resgate dos animais vivos, que chegam aqui e ainda são encontrados vivos. 44 pinguins vivos foram resgatados pela R3 e estão em reabilitação e depois vão ser devolvidos à natureza. A presença dos pinguins no nosso litoral deve permanecer alta até setembro e depois eles voltam para o local de origem deles. E aí a pergunta que fica é: o que fazer se encontrar um pinguim na praia? De acordo com a R3, você não deve devolver o animal ao mar, não deve colocar ele em contato com o gelo, não deve tentar alimentar nem fazer carinho. Esses animais eles podem ter doenças em que a gente não está acostumado. E também a R3 alerta para afastar os animais domésticos dos pinguins. E aí é importante acionar o resgate no número 48 3018 2316, repetindo, 48 3018 2316 ou no 0800 642 3341. 0800 642 3341, passar a informação para a R3 Animal, que vai fazer o recolhimento se o pinguim já estiver morto, ou então fazer ali o resgate do pinguim vivo e levar para a reabilitação. Volta e meia a gente sempre mostra aqui na tela do SBT os pinguins sendo devolvidos para a natureza, que é um momento super legal ali, que a gente gosta de acompanhar. Então é isso, essa informação. 315 pinguins já mortos em Florianópolis, mas um número dentro da normalidade, de acordo com o instituto responsável. Volto contigo, Zanotto. Obrigado, Murilo, pelas suas informações. Nesse sábado eu estava levando a mais velha na festa junina, lá pelo Ribeirão da Ilha. Aí não consegui identificar que animal marinho era, mas era um baita.
estava surgindo assim debaixo d'água, só deu para ver ele levantando assim para respirar. Não sei se era um leão, se era um lobo, um elefante marinho, não sei. Mas tinha mais de 2 metros. Aí depois até paramos o carro, dona Maricotinha, lá no Ribeirão. Um baita, porque lá tem bastante capivara, né? Não era capivara. O Tibério podia ser, porque era gordo assim, ó, grandão. Ah, então era isso, eu vi, tava. É, deve ser o Tibério, o marido da Maricotinha. Vamos lá com mais informações. Vamos com a nossa Sofia. A Sofia traz os destaques do portal SC10. É porque ele não apareceu totalmente, né, Sofia? Não consegui identificar. Só vi que era grande, gordo, estava saindo da água, deu aquela respirada assim, foi para baixo. Aí esperei. É, não deu para fazer foto, nada, mas era isso. É, não tem imagens, né? Quero imagens. Sofia, olha só, a Justiça impõe multa à Floran, do meio ambiente em Florianópolis, por quê? Exatamente, olha só, então, mais uma tentativa aí de tentar regularizar alguns espaços de preservação aqui em Florianópolis. Agora a Justiça impôs uma multa diária à Floran por descumprir acordos referentes à Lagoa do Jacaré, que fica no Parque das Dunas do Costão do Santinho, e também o Refúgio Maiambipe. Isso porque a Fundação descumpriu um acordo judicial que tinha sido ampliado de 10 para 180 dias para a publicação de planos de manejo desses espaços. O Ministério Público disse que o prazo estabelecido no acordo venceu no dia 31 de janeiro, mas os documentos seguem sem divulgação. E com a nova decisão agora, a Floran deve publicar os planos imediatamente e apresentar em até 30 dias um cronograma para a implementação das medidas previstas. Em caso de descumprimento, a multa é de R$5 mil por dia. Nós entramos em contato com a Floran pedindo um retorno e a resposta é que, por enquanto, ainda não foi notificada pelo Ministério Público sobre a determinação e que só vai se manifestar depois dessa notificação. Aqui na matéria do portal a gente tem toda a história, né, desse impasse que o Ministério Público acompanha aí desde 2017 a preservação desses espaços. Então, todos os detalhes estão aqui na matéria do portal e a gente segue acompanhando aí como é que vai ser essa resposta da Floran ao Ministério Público. Muito bem, você falou aí do refúgio Maiambipe, né? E de acordo com o professor Nereu do Vale Pereira, um dos maiores, se não maiores historiadores de Santa Catarina, foi o primeiro nome da nossa capital, né? Antes mesmo de chamar desterro, era Maiambipe, palavra do Tupi-Guarani, que significa pequena passagem de água doce. Olha só, funcionários de uma empresa do bairro Agronômico aqui em Florianópolis viveram momentos de pânico nessa segunda-feira. Isso porque um sujeito que estava preso há mais de 12 anos, um homem de 29 anos, natural do Rio Grande do Sul, invadiu o estabelecimento comercial. Esse criminoso, né, deixa a cadeia há cerca de 2 meses. Ele estava cumprindo uma pena por homicídio. Os trabalhadores perceberam a entrada dele no local, acionaram a guarda, que rapidamente foi para lá. Enquanto isso, eles ficaram trancados dentro de uma sala, discaram 153. A guarda chega, dá o flagrante e pega esse homem que estava com uma faca de cozinha para tentar render as vítimas. Mas a ação do pessoal da guarda, então, que chegou logo na sequência, conseguiu evitar que ele cometesse um crime ainda mais grave. Então, vejam só, né? Ganhou o direito à liberdade e já voltou a se complicar com a justiça. Agora, atenção para quem circula pela região continental. Nos próximos 60 dias, a Avenida Atlântica vai passar por obras que alteram o trânsito no local. Vejam só. O primeiro dia foi para avisar comerciantes e moradores do início da obra. A primeira etapa, com duração estimada de 1 semana, consiste na retirada do asfalto e início das escavações entre as ruas Egídio Ferreira e Mariano Agostinho Vieira. A empresa responsável pela obra está comunicando os comércios, comunicando as residências para que estejam cientes das alterações no trânsito, já que essa obra vai durar 60 dias. Os trabalhos reúnem os serviços de instalação de uma nova rede de esgoto da Casan para substituir a antiga, que tem mais de 40 anos. Desde a Egídio Ferreira, lá no alto da Avenida Atlântica, até a Praça do Skate, onde vai ser feita toda a nova rede. E depois, recapeamento asfáltico da via. Da Maxiran até a praça na pista de skate do Jardim Atlântico, a reforma do asfalto será dos 2 lados. Agora, da praça até a rua Egídio Ferreira será apenas no sentido de quem vai bairro Orla, já que o outro lado da rua é do município de São José. Durante o período da obra, a Guarda Municipal estará orientando o trânsito no local. Todos que acessam pela Egídio Ferreira, a gente orienta que acessem pela Elesbão Pinto da Luz. Posterior, já vai ter acesso à Avenida Atlântica novamente, porque essa obra ela vai ser feita por trechos, entendeu? E quem vem da Nossa Senhora, de São José para Florianópolis, que acessa a Celso Baima, que também vai ter acesso posterior à Avenida Atlântica. Todos que acessam aqui pela Maxiran não terão problema, né? Como a gente vê aqui, essa via aqui ela fica
o trânsito está normalmente. Como rotas alternativas, no momento a orientação é para que os motoristas utilizem as ruas Elesbão Pinto da Luz e Celso Baima. As obras serão executadas durante o dia, das 7 da manhã às 5 da tarde. Para quem mora ou tem comércio na avenida, um esquema será organizado para minimizar os transtornos. Segundo a empresa, todos os comerciantes e os moradores serão avisados para que possam retirar os veículos, mas na parte da noite eles serão colocadas umas chapas de ferro para que as pessoas possam acessar o comércio, acessar as garagens das suas casas. A Avenida Atlântica fica bem no limite entre os municípios de São José e Florianópolis, entre a região do Jardim Atlântico e o bairro de Barreiros. Vamos aproveitar esse final de SCC Meio-Dia para agradecer a grande audiência do SCC-SBT durante a transmissão do jogo da Seleção Brasileira. Gente, o que tem de telão espalhado por Santa Catarina com o sinal, com toda a qualidade técnica e na voz do Galvão Bueno, a maior voz da emoção da narração esportiva brasileira há 5 décadas. Ou não é? É o nosso Galvão, que está espalhado por todo o nosso estado, em telões onde a torcida pode acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. E Dona Maricotinha e Laércio já anotem, hein? Sexta-feira é goleada. Sexta-feira é para ninguém ficar pedindo mais gols, hein? É jogo para 3, 4 gols. A última vez que o Brasil enfrentou o Haiti, meteu 7. Parecia Alemanha e Brasil, mas ao contrário, entendeu? Meteu 7. Então vamos esperar. Também acho. E você vai acompanhar ao longo dessa semana as informações, onde tem telão para você também fazer parte da torcida amarelinha. E com o gol do Vini Júnior. Será que a Virgínia comemorou o gol do Vini? Comemorou? Maricotinha. Vamos lá, então, à tarde a nossa, a partir de agora. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta às 11. Vai, Brasil!